Boa noite, sejam bem-vindos. Que Cristo Jesus leve a paz a seu coração, porque só Ele pode nos dar paz. Só em Cristo Jesus encontramos paz. E eu tenho uma palavra para a sua vida hoje. Eu vou ler aqui em Lucas 5, do 12 ao 15, nós vamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações aqui hoje. Amém? Lucas 5, 12 ao 15. Um dia, em certa cidade que ele estava visitando, havia um homem com um sério caso de lepra. Quando ele viu Jesus, caiu ao chão, diante dele, e com o rosto em terra, o suplicou: Senhor, se tão somente quiser, se o Senhor pode limpar-me de qualquer vestígio da minha doença. Jesus estendeu a mão, tocou o homem e disse: Claro que eu quero. Seja curado. E a lepra o deixou no mesmo instante. Então Jesus ordenou-lhe que fosse imediatamente, sem contar a ninguém o que havia acontecido, para ser examinado pelo sacerdote. Vá oferecer o sacrifício que a lei de Moisés exige dos leprosos que são curados, para que sirva de testemunho, disse Jesus. Ora, a notícia a respeito dele se espalhou-se mais e mais. Enormes multidões vinham ouvi-lo pregar, e também para serem curados de suas doenças. Esses versículos aqui nos explicam de um leproso que ficou sabendo que Jesus estava naquela cidade. E o leproso, naquela época, ele era separado. Ele não podia andar nas ruas como nós podemos hoje. Ele tinha que ficar isolado. E uma capa escrita com a sua doença, o seu problema. E as pessoas não podiam tocar nele ou ele tocar em ninguém. Então era um homem excluído, era uma pessoa excluída da sociedade. E ele sofria muito com aquela doença, porque era menosprezado, né? Como hoje em dia nós vimos os mendigos aí hoje, pessoas excluídas da sociedade. As pessoas não olham, não têm coragem de tocar no mendigo. E esse leproso se encontrava na mesma situação, mas ele ficou sabendo de Jesus. E se expôs àquela situação, se expôs àquela doença, porque aquilo para ele era muito difícil ele se expor daquela forma. Porque ele ia ser mais excluído ainda, ia ser colocado para fora daquela situação. Mas ele estava de frente de Jesus e pediu a Jesus, se ele pudesse, que ele curasse ele ali naquele momento. E Jesus disse: sim, seja limpo. E ele foi curado naquele mesmo momento. E a lepra é uma doença que ela começa aos poucos, com um machucadinho, alguma coisa ali, e ela vai aumentando. E a lepra, ela é o nosso pecado. O pecado que nos traz, nos afasta de Deus, o pecado que nos
nós achamos comum na nossa vida, nós achamos que é algo normal, porque é um pecadinho, e quando assusta, ele tomou conta do seu corpo, como esse leproso. Você se esconde dessa situação, porque você se sente excluído, excluída, por ser um pecador, por ser um leproso, porque o pecado já tomou conta da sua vida, do seu corpo. Você está dominada pelo pecado, dominado pelo pecado, e não consegue dar passos, não consegue mais se relacionar com as pessoas, se sente inferior, excluído, excluída, e se afasta das pessoas, traz problemas para dentro da sua família, porque o pecado ele traz ruínas para o casamento. E a pessoa está tão acostumada com aquilo ali que ela se sente normal na sua vida. O pecado é pequeno e ela acha que é normal estar presa ao pecado. É o pecado de estimação, como muitos dizem. É um pecado que ela já estimou ele, já está tão acostumada com ele, que não consegue se desprender. E quando ela assusta, ela olha para si mesma e se sente doente. Como esse leproso se sentia, dominado pela lepra, dominado pela doença. Excluída, excluída da sociedade, separada, e vem os problemas, as dificuldades, as consequências. Mas Jesus, aquele que se expõe aos seus problemas, porque talvez você acha que a sua esposa não sabe do seu pecado, a sua namorada, a sua família não sabe do seu pecado, da sua doença, porque já virou uma doença na sua vida. O pecado já tomou conta da sua vida, já está te dominando, já tomou conta do seu corpo todo como uma lepra. E você acha que as pessoas não sabem do seu pecado, como não sabe, mas Deus sabe desse pecado que te domina ainda. Desse pecado que te traz a ruína, que te faz esconder, faz você se recuar, e você não consegue se expor. E para que o pecado seja curado, nós temos que se expor. Talvez é isso que falta para você ainda, filho. Talvez é isso que falta para você ainda, filha. Se expor. Porque esse leproso, só quando ele ficou sabendo que Jesus estava naquela cidade, que ele teve coragem de sair e ir até Jesus. E se humilhar perante Jesus. Se expor ali de frente de Jesus, porque eu vou ler de novo, para que você entenda. Um dia, em certa cidade, ele estava visitando, havia um homem com um sério caso de lepra. Quando ele viu Jesus, caiu ao chão diante dele, com o rosto em terra. Humildade. Nós temos que ter humildade para chegar diante de Deus, para orar perante Deus. Eu tenho o costume de ajoelhar perante ao Senhor para pedir a Ele as coisas. É um sentido de se entregar a Ele, de humildade. E nós temos que ter humildade para falar com Deus. Porque o humilde é exaltado, o soberbo é abatido. Deus ama um coração aquebrantado, um humilde de coração. Porque não foi fácil para esse homem, e talvez não está sendo fácil para você, confessar esse pecado que está oculto.
Qual que é a capa que você está carregando? Esse homem carregava a capa de leproso. Qual que é o pecado? Qual é a capa que você está carregando? Qual o pecado que você está escondido e você não tem conseguido se expor? Já se acostumou com ele, mas já tomou conta do seu corpo, da sua vida. E tem tirado a paz. Tem deixado você excluído de muitas coisas. E pode trazer consequências graves. Porque as pessoas não sabem, mas Deus sabe dos seus pecados. Deus sabe dessa doença que você está aí. Mas você tem que confessar, se expor a Deus com humildade. Sacrificar aqui, como Jesus disse. Faça o sacrifício que a lei de Moisés exige. O sacrifício é nós confessarmos. Muitos têm dificuldade de confessar, de se ajoelhar perante a Deus e confessar os pecados. Como ele falou com aquela mulher que foi pega em adultério e vieram pessoas para apedrejá-la. E Jesus disse para eles, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Todos se afastaram. E ficou ela e Jesus. E Jesus disse a ela, vá e não peques mais. Para que você tome a atitude de se expor a Deus, se expor a Jesus como esse leproso, e foi curado na hora. A palavra mesmo fala aqui, ó. Eu vou ler para que você entenda. Quando ele viu Jesus, caiu-se ao chão e disse, diante dele, com o rosto em terra, e suplicou. Nós temos que suplicar a Deus, pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, confessar a Ele os nossos pecados. Senhor, pode limpar-me de qualquer vestígio da minha doença? Jesus estendeu a mão, tocou no homem e disse, claro que eu quero. Seja curado. E a lepra o deixou no mesmo instante. Que você, a partir de hoje, confesse, se expõe. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não deixe esse pecado te arruinar. Porque já tomou conta da sua vida, já tomou conta do seu corpo, já virou uma lepra, já te dominou. E você não consegue dar passos, você não consegue avançar, você não consegue se relacionar. Tem se esfriado dentro do casamento por ter pecado, por ter feito coisas erradas. E você precisa se expor, contar para Jesus qual o seu pecado. Como esse homem contou para Jesus a sua doença. Se expôs com humildade perante os pés do Senhor, com o rosto em terra. Se humilhou perante Jesus. Talvez o seu milagre não aconteceu porque você não se humilhou perante Jesus. Você não conseguiu se humilhar, está se sentindo desencorajado, desencorajada de confessar. Está tão ruim a situação que você já não acha mais saída para o seu problema. Mas Jesus quer te tocar hoje e curar você da sua lepra, do seu pecado. Que você hoje tome coragem de se expor e confessar a Deus, suplicar a Ele e fazer como aquela mulher que Jesus disse a ela, vá e não peques mais. Para que o pecado não te traz consequências maiores. Aqui era uma lepra, mas a Bíblia é muito clara. O salário do pecado é a morte. Esse homem, se ele não encontra Jesus, ele morria de lepra. Ele morreria de lepra. E o pecado pode te levar à morte.
E que você tome essa posição hoje, de se confessar, de suplicar ao Senhor Jesus, de encorajar, seja encorajado aí em nome de Jesus, de se libertar dessa capa que está te prendendo. Você sabe qual que é o seu pecado, você sabe qual que é o pecado que tem te arruinado, que tem tomado conta da sua vida, do seu corpo, tem te dominado. Você sabe qual que é o pecado, você sabe, e é você e Deus. Esse momento é de você e Deus. Nós só conseguimos ser tocados quando nós temos intimidade. Jesus tocou esse homem porque ele se humilhou perante ele. E que você tome essa posição hoje de se humilhar para que Jesus toque na sua vida e te limpe, te purifique, para que você volte a dar passos largos, para que o amor volte a fluir dentro do seu casamento, para que as coisas comecem a andar na sua vida, para que você volte a ter intimidade com Deus, porque o pecado nos afasta da intimidade com Deus, nos afasta de Deus. Mas que você tome essa posição hoje, se humilhe perante ao Senhor, no seu quarto, onde você quiser, confesse a Ele os seus pecados, para que Ele te purifique, limpe dessa lepra, desse pecado que está arruinando a sua vida. Jesus te ama e Ele quer te tocar hoje. Ele já está te tocando aí, porque Ele sabe dos seus pecados. As pessoas não sabem, mas Jesus sabe. Está oculto, o que está oculto, você está escondido atrás desse pecado. Mas você precisa se libertar disso aí, ser curado, ser curada hoje, em nome de Jesus. Eu já profetizo isso sobre a sua vida. Que esse pecado não te traz consequências muito maiores. A morte espiritual, a morte humana, porque o pecado ele traz essas consequências. Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração para te abençoar, para te encorajar, para que você confesse, se humilhe perante a Deus, confesse esse pecado aí, que está oculto, que você está escondendo atrás dele, que você não consegue mais se livrar. E é só Jesus que te cura, é só Jesus que te purifica, é só Jesus que te limpa de todo o pecado, é só Jesus que perdoa os seus pecados. Senhor maravilhoso, entrega essas vidas, papai, em tuas mãos, papai, que o Senhor toque agora na vida dessa pessoa que vai confessar ao Senhor os seus pecados, vai se expor ao Senhor, se humilhar ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha curá-la, libertá-la, purificá-la dos seus pecados. Perdoa, Senhor, dos seus pecados, papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus te ama, tá? E eu também. Uma noite abençoada para você. Não deixe o pecado te dominar mais. Não deixe que as coisas piorem na sua vida. Se livra disso. E é só com aquele homem da cruz. Jesus, é você e ele agora. Deus abençoe a sua noite. Um abraço.